Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal, Portal Escola Dominical, canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista neste trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a quarta lição com o tema Elias e os profetas de Azerá e Baal. Veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que Baal era filho de Dagon, o deus das sementeiras? E que renascia por vezes na primavera depois de morrer no outono, representando o ciclo da fertilidade, sendo-lhe oferecidos por isso os primeiros frutos? E também sendo-lhes oferecidas verdadeiras orgias em forma de culto? E que o culto a estes deuses incluía também sacrifícios humanos, a preparação de bolos sagrados e exercícios brutais? Você sabia que o profeta Elias foi usado por Deus justamente para condenar o culto a esse deus pagão, restaurando assim o culto ao verdadeiro Deus do Reino do Norte? Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Texto áureo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade prática nos diz: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Leiamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao 24, 26, 29, 30, 38 e 39, e do capítulo 19, do versículo 8 ao 14. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos.
porque os filhos de Israel deixaram teu decreto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para m'atirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu decreto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para m'atirarem. Muito bem, a introdução da nossa lição nos diz que Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com o Senhor Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel, um modelo para todo cristão. Vamos passar agora à análise dos tópicos da nossa lição de hoje. E como já dissemos nas lições anteriores, este episódio de 1 Reis, capítulo 18, na narrativa bíblica, você percebe que é uma progressão das tentativas de Deus de fazer com que o Reino do Norte se voltasse para ele. E Elias, mais uma vez, é o personagem usado por Deus para esse despertamento. Elias era um grande profeta, como já dissemos. E segundo o dicionário Vine, ou Vine, Elias, ele era um profeta do Senhor, e ser um profeta significava ser um representante do próprio Deus. Elias era de fato um nabi, ou seja, um porta-voz do próprio Deus. E é justamente por ser um porta-voz do Senhor que Elias novamente está tentando trazer para o seu povo um despertamento, porque o povo estava atolado na idolatria. Então Elias novamente é usado por Deus, representando o Senhor, para que eles então se arrependessem e se voltassem novamente para o Deus de Israel. Então este desafio que o capítulo 18 do livro de 1 Reis vai destacar é mais uma tentativa do Senhor de fazer com que os judeus se voltassem para ele. Então, o primeiro tópico da nossa lição de hoje vai destacar justamente este desafio, o desafio no Monte Carmelo. Eu quero comentar algumas coisas a respeito deste monte. Segundo o dicionário Wycliffe, Carmelo significa jardim ou pomar. E era assim chamado, meus irmãos, devido à quantidade de árvores que tinham naquele lugar. É curioso que o Carmelo era um conjunto montanhoso com aproximadamente 180 metros de altura. E era repleto de árvores, como já dissemos. Interessante que este nome passou a ser atribuído ao pico deste conjunto de colinas que tinham numa altitude de 572 metros acima do nível do mar. Então, como estava muito alto, este pico desta cordilheira de montanhas, este nome então passou a ser usado para representar aquele lugar cheio de árvores, literalmente um pomar, um jardim. E devido à sua proximidade do mar Mediterrâneo, devido à exposição aos ventos que vinham do mar, o Carmelo se tornou
um local muito irrigado, era um local extremamente bonito. Alguns historiadores dizem que este lugar era maravilhoso. Inclusive, a própria Bíblia, em Cantares, capítulo 7, verso 5, destaca as belezas deste monte. E é justamente nessa montanha que foram construídos alguns antigos santuários a divindades relacionadas às intempéries. Dessa forma, era um lugar totalmente adequado ao desafio de Elias. O local era propício a este desafio de Elias e os profetas de Baal, o Deus das tempestades dos cananeus. Então perceba que aquele local era totalmente propício ao desafio de Elias. Haja visto que havia uma crença que naquele monte algumas tempestades acabavam acontecendo naquele lugar, porque aquele lugar era um lugar de altares a deuses pagãos. Então, na verdade, Elias está dizendo para os profetas de Azerá e Baal e também para o povo de Israel que o local do desafio seria um local confortável para os profetas pagãos. Porque, na verdade, o que Elias estava tentando fazer era deixar os profetas de Baal e Azera um pouco mais confortáveis, mais seguros, pensando que, por estarem naquele local, talvez a facilidade para que o sacrifício deles fosse aceito, talvez fosse mais propício a ser aceitável, a ser aceitado. Então, Elias, quando ele fala do Monte Carmelo, ele está querendo trazer segurança para os profetas, também mostrando para o povo que aquele lugar era um lugar que Deus também poderia descer, Deus também poderia fazer alguma coisa, porque Deus, ele está acima de qualquer divindade da terra. Então é aí que Elias, então, propõe este desafio. E o zelo de Elias, meus irmãos, o pôs diante deste confronto que, com toda certeza, perpassa a história. Perceba que é curioso um detalhe que precisamos destacar deste episódio do capítulo 18 de 1 Reis. Primeiro que, como não havia uma liderança forte, espiritualmente forte no Reino do Norte, então isso acabou se tornando um problema para os judeus. Aliás, a falta de liderança sempre foi um problema para Israel. Basta nós olharmos para a época dos juízes, quando não havia um líder, todos nós sabemos o que acontecia com o povo de Deus. E é curioso que, como Acabe estava no poder, este rei idólatra, e ele não tinha senso espiritual nenhum, é curioso que, porque Acabe subiu ao trono, toda essa insegurança dos judeus apenas se acentuou. E a maldade, a perversidade no coração dos judeus só aumentou com Acabe no poder. É curioso, meus irmãos, que o problema de não saber a quem adorar sempre foi uma questão central na fé dos judeus. A palavra dúvida, segundo o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda, significa incerteza sobre a realidade de um fato ou sobre a verdade. Era exatamente isso que os judeus estavam, naquele momento, sentindo. Eles tinham dúvidas quanto ao verdadeiro Deus. Na verdade, esta palavra significa descrença. Então, na verdade, os judeus, eles estavam descrentes, estavam sem fé. Era exatamente este o contexto no coração dos judeus. Eles tinham muitas dúvidas sobre qual Deus eles deveriam servir. Mas é curioso que não havia nenhuma razão para que eles tivessem dúvidas, porque bastava eles olharem para a Torá, verificarem todos os milagres
que o Deus de Israel fez por eles na travessia do Mar Vermelho e em tantos outros episódios, que eles então se recordariam qual é o verdadeiro Deus de Israel. Mas, como eles se esqueceram de tudo que eles viveram com Deus, então a sua maldade, a sua perversidade apenas se acentuou. Daqui nós tiramos uma grande lição. Uma das estratégias, uma das maiores estratégias, podemos assim dizer, do diabo é colocar dúvida no nosso coração. Assim passamos a duvidar de Deus e do seu poder para agir em nosso favor. A ingratidão, meus irmãos, é uma das marcas daqueles que não servem a Deus. Elias sabia muito bem que Yahvé era o único Deus vivo e verdadeiro, mas o povo precisava que lhe fosse demonstrado o absurdo da sua indecisão. Pois bem, muitas vezes é isso que o diabo faz com as pessoas. Coloca dúvidas no seu coração quanto à existência de Deus, quanto ao poder de Deus, quanto à soberania divina, quanto ao controle de Deus. E, com isso, se a dúvida estiver no coração do homem, a sua fé automaticamente fica uma fé manca, uma fé vacilante. Então, o homem está literalmente aberto para novidades. E muitas vezes essas novidades acabam levando o cristão ou até mesmo outras pessoas que estão iniciando na fé cristã à ruína. Depois a nossa lição vai destacar o desafio do fogo, o grande desafio do fogo, aonde Elias, depois de fazer uma proposta aos profetas, mandando que eles então clamassem ao seu Deus, e isto eles fizeram, diz a Bíblia que eles ficaram a manhã inteira clamando ao seu Deus, se lacerando, fazendo cortes em si próprio, clamando, dançando, fizeram tantos movimentos. E diz a Escritura que Baal e Azera, ou Azerá, não se manifestaram. Eles ficaram silentes. É claro que isso ia acontecer, porque eles não são deuses. E então, é curioso que depois deste fracasso dos profetas de Baal, então Elias, ele assume o cenário da narrativa bíblica. E a W. Pink, um piedoso pastor americano, diz que este episódio era o confronto do bem contra o mal. De um lado estava Baal, com suas centenas de profetas, e do outro Yahvé e o seu servo solitário. Porém, mesmo em maioria, os profetas de Baal e Azerá não eram palho para o grande profeta Elias. Na verdade, como já dissemos nas lições anteriores, um com Deus é maioria. Elias, mesmo estando sozinho diante daquele cenário, Elias era a maioria, porque o Deus de Israel estava com ele. Warren Wiersbe diz em seu comentário bíblico que aquele que tem Deus ao seu lado, na verdade, é maioria absoluta. Portanto, a vitória é certa. Glória seja dada ao nome do Senhor. John Simpson, pastor norte-americano que viveu durante a Revolução Americana, diz que Elias se destacava diante de todos com uma confiante e um majestoso aspecto, como um embaixador do céu. Na verdade, era isso que Elias era. Ele se destacava justamente por ser confiante, e a confiança é uma das marcas daqueles que andam com Deus. E por ele estar confiante na resposta divina, Elias, naquela circunstância, naquele lugar, se tornou um embaixador do céu. Deixa-me te fazer uma pergunta. Será que Deus pode dizer que você é um embaixador dele aonde você está?
Será que podemos dizer que você é um representante de Deus? Será que podemos dizer que você é um representante do Todo-Poderoso em qualquer lugar, diante de qualquer pessoa ou em qualquer circunstância? Precisamos refletir sobre isso. Afinal de contas, muitos estão deixando de lado o testemunho verdadeiro e trocando pelo acovardamento. Muitas pessoas estão se acovardando, estão ficando com medo de testemunharem a quem realmente eles servem. Pois bem, dito isto, passando este tópico que acabamos de ver, vamos para o segundo tópico da nossa lição de hoje, que vai falar sobre a oração de Elias. E como já dissemos nas lições anteriores, Elias era um homem fervoroso, Elias era um homem de oração, Elias tinha intimidade com Deus, tinha uma conexão muito forte com o Eterno. E é curioso porque Elias, diante desse desafio do fogo, diante desse desafio do Carmelo, tendo em vista que os profetas de Baal não conseguiram fazer cair fogo dos céus, e este era o ponto central do desafio, Elias, então, quando toma a frente no desafio, ele começa a organizar o altar do Senhor. Ele reconstrói o altar do Senhor. A primeira coisa que ele fez foi exatamente isso. Elias entendeu que para o milagre acontecer, ele precisava restaurar o altar que estava quebrado. E ele fez isso tomando 12 pedras, que representavam as 12 tribos de Israel. Depois ele fez uma vala no altar, colocou 12 cântaros de água. Tudo isto para aumentar o desafio e para mostrar a grandeza do milagre que Deus iria realizar no Carmelo. Eu fui pesquisar a respeito de quantos litros de água cabiam em um cântaro, e alguns historiadores dizem que cada cântaro cabia aproximadamente 12,5 litros de água. Isso significa que, como eles fizeram isto 3 vezes, então significa dizer que, ao todo, eles jogaram aproximadamente 150 litros de água no altar que Elias reconstruiu. Isso significa que o grau de dificuldade para que o fogo, então, caísse e consumisse aquela oferta ao Senhor estava cada vez maior. A probabilidade de que o altar fosse consumido pelo fogo, a olhos simplesmente carnais, estava cada vez mais difícil, porque o altar estava encharcado. E diz o texto bíblico que Elias pega o bezerro ou o novilho, parte ele em pedaços e coloca no altar, pega a lenha, organiza a lenha. E depois do bezerro estar posto e totalmente encharcado, Elias foi fazer uma oração. E é curioso porque o novilho, aquele bezerro que foi oferecido ao Senhor, a oferta de bezerro, de novilho, era uma oferta pela culpa do povo. Na verdade, o que Elias estava fazendo com aquela oferta era dizendo para Deus: Senhor, nos perdoe, perdoe o seu povo. Por favor, Senhor, estenda as suas mãos sobre nós. Seja misericordioso, tenha compaixão, porque nós pecamos. Em uma linguagem natural, nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Era isso que Elias estava dizendo com aquela oferta. E então Elias faz uma oração simples, pedindo que o Senhor humildemente o respondesse, e o Senhor assim o faz. Porque Elias, ele tinha uma oração confiante. Ele sabia a quem é que ele estava clamando. Charles Swindoll diz que a oração é a nossa ferramenta mais eficiente. A nossa ferramenta mais eficiente. Quando tudo está difícil,
a oração se torna o nosso único recurso em meio às necessidades da vida. Elias ora e o Deus que responde com fogo manifesta instantaneamente o seu poder. Oh, que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa gloriosa. E a pergunta que nos vem é: e como foi então esta oração do profeta Elias? Bom, a Bíblia diz que foi uma oração simples. Como ele, simples. Ele clama a Deus e Deus responde. Deus faz algo extraordinário. Porque orações simples, meus irmãos, também são ouvidas pelo Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós achamos que Deus só ouve orações belíssimas, com palavras dificílimas, mas na verdade Deus ouve toda e qualquer oração, bastando que esta oração seja uma oração carregada de verdade. Uma grande lição extraímos aqui. A oração é a ferramenta mais poderosa do cristão. A oração, ela anula sentenças. A oração, ela anula os quadros da nossa vida. A oração, ela restaura o caído. A oração abre grandes portas. A oração nos conecta ao sagrado. Ah, que maravilha é sabermos que Elias era um exemplo de oração para cada um de nós. A misericórdia de Deus, naquele momento, após a oração, se manifestou de um modo glorioso. Depois daquele desafio do Carmelo e após levar o povo ao reconhecimento do verdadeiro Deus de Israel, uma chuva abundante caiu como sinal da misericórdia de Deus. E assim se encerrou o período de seca profetizado pelo profeta Elias no capítulo 17 de 1 Reis. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é nós entendermos isso aqui. Quando cai fogo dos céus, depois dessa oração humilde, Deus, depois de responder, em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu estou estendendo as minhas mãos para vocês, eu estou perdoando vocês. E como sinal da minha misericórdia, vai chover. Ou seja, aquele período de seca estava passando. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é sabermos que o nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. Muitas vezes os homens têm essa dificuldade de perdoar pecados, mas o Senhor ainda perdoa os pecados dos homens. Passemos agora à análise do terceiro tópico da nossa lição de hoje, que vai destacar Elias em Horebe. E é curioso, irmãos, porque nos chama a atenção que depois deste grande episódio onde o profeta Elias se agiganta diante da nação, o povo se volta para o Senhor, depois de todo esse episódio da profecia, da seca, do desafio do Carmelo, é curioso que este profeta toma conhecimento que Jezabel estava o procurando para o matá-lo. E diz o texto bíblico que Elias foge, Elias vai se esconder, com medo de Jezabel. Ora, meus irmãos, parece até meio contraditório. Como pode um homem tão usado por Deus agora estar com medo de Jezabel? Mas tem um detalhe. Este medo de Elias é um reflexo, é um efeito da sua exaustão. Elias estava exausto. Elias estava cansado. E os homens de Deus também se cansam, meus irmãos. Os homens de Deus também têm o seu período de cansaço, é natural. E então Elias, ele vai se esconder, ele vai se retirar, ele vai ficar quietinho, oculto, com medo de que Jezabel pudesse achá-lo, que pudesse matá-lo. Este cenário agora na vida de Elias é um cenário que, segundo o doutor Samuel Costa, diz em seu livro Psicologia e Cristianismo, ele diz que este cenário agora na vida de Elias parece com um quadro de depressão. E a depressão, meus irmãos, ela acontece como consequência de um estresse elevado. Então Elias estava sob um estresse muito grande, um medo, o pavor tomou conta dele. E por isso ele estava então entrando em um quadro depressivo. Grandes homens de Deus
também podem passar por essas circunstâncias. Ninguém está isento de problemas. Enquanto estivermos aqui, podemos passar por inúmeras intempéries. Dizem os historiadores que Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores, aliás, chamado de o príncipe dos pregadores, Spurgeon, dizem os seus biógrafos, que ele era um homem depressivo, vivia com uma dor terrível no seu joelho. Grandes enfermidades atingiram este servo de Deus. Então, Spurgeon vivia nesta crise depressiva. Todavia, mesmo neste problema, diante deste quadro, Spurgeon escreveu grandes livros que até hoje causam um grande impacto nas nossas vidas. E diante desta cena, só restava a Elias pedir para morrer. Mais um efeito, segundo os psicólogos, da depressão. A depressão, ela gera esta necessidade de acabar com a sua dor. Quem está em um quadro depressivo, quer pedir para morrer para que esta situação passe da sua vida. Esta inconstância acabe. Este medo passe. Então, na verdade, ele quer morrer para que esse sentimento passe da sua vida. É curioso, meus irmãos, porque a depressão é o mal do século. Todos os historiadores recentes da psicologia moderna dizem isso. A depressão é o mal do século XXI. Segundo alguns jornais que eu pesquisei, aproximadamente 15 milhões de brasileiros são atingidos pela depressão. No mundo todo, aproximadamente 300 milhões de pessoas. Meus irmãos, é um número crescente. Cada ano que passa, mais pessoas estão ficando depressivas. Este era o quadro do profeta Elias. Os estudos recentes mostram que aproximadamente 15% deste número sentem vontade de se suicidarem. Então vejam que o quadro do profeta Elias era muito sério, muito grave. E eu fui pesquisar a palavra desânimo, e ela vem do termo em latim desânimus, que significa sem alma. Desânimo é um estado de quem se mostra desestimulado e sem motivação. Uma pessoa desanimada geralmente não tem motivação para executar as mais diferentes tarefas diárias, como trabalhar, estudar e cuidar de si mesma. É normal, meus irmãos, todos nós, de vez em quando, sentirmos tristeza ou até mesmo alegria durante a nossa vida. Porque as emoções, elas são reações do nosso corpo a algum estímulo externo ou interno. No entanto, eu quero destacar isto aqui. Não podemos permitir que a tristeza se torne um estado contínuo que nos leve a perder a vontade de viver. Era isto que estava acontecendo com o profeta Elias. Ele estava perdendo a vontade de viver porque ele estava sem alma, sem brilho nos olhos, sem vontade de viver. Bom, meus irmãos, Deus é o Deus que sabe tratar até aqueles que estão neste quadro. E a resposta de Deus foi terapêutica. Deus cuidou de Elias, Deus enviou alimento, Deus fez Elias dormir. De uma forma milagrosa, o Senhor cuidou de Elias. Deus restaurou Elias e ainda foi e disse para ele: Elias, agora que você foi restaurado, tem mais um desafio para você. Tem mais algumas coisas para você fazer na minha obra. Tem um rei para você ungir, tem um profeta para você levantar. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que mesmo diante das dificuldades que enfrentamos, dos quadros de tristeza que enfrentamos na nossa jornada, Deus, ele é misericordioso em nos levantar e depois de nos levantar, nos usa na sua obra. Que coisa gloriosa é sabermos que o Deus de Elias, que restaurou Elias, também está nos restaurando, também está cuidando de nós. Ele está cuidando de você aí onde você está cuidando de mim, está cuidando de todos nós. Esse é o Deus de Elias, esse é o nosso Deus,
um Deus de resposta, meus queridos e amados irmãos. Que coisa maravilhosa é sabermos nesta lição que o Deus de Elias também é o nosso Deus, que Ele responde às orações, que Ele age de uma maneira sobrenatural para confirmar aquilo que estamos fazendo. Que maravilha é sabermos que quando somos representantes do Senhor, o Senhor age soberanamente, o Senhor honra as nossas orações, os nossos desejos. Que coisa maravilhosa é sabermos que mesmo nos momentos de tristeza, de depressão, de crises emocionais, de perdas, de lutos, o Senhor, Ele nos restaura, Ele nos coloca de pé e nos dá uma nova chance e nos usa novamente para a sua glória. Oh, que coisa maravilhosa! Fiquemos com a conclusão da nossa lição de hoje, refletindo sobre tudo isto que nós estudamos nessa lição maravilhosa. Muito bem, a conclusão da nossa lição de hoje nos diz que a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Diz ainda que à sua volta quase todos estavam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça. Mas mesmo assim, Elias fez a diferença. E assim o cristão também não pode perder o ânimo nem a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é o exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Muito bem, vamos agora fazer uma breve oração de agradecimento pela nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, em cuja presença nós estamos, queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo dessa importante lição, onde aprendemos que o verdadeiro culto é ao Senhor, que os servos de Deus enfrentam dificuldades, mas que o Senhor ainda é a resposta para as nossas orações, que o Senhor ainda nos restaura, que o Senhor ainda nos coloca de pé e é por isso que nós te louvamos. E nós te agradecemos, Senhor, porque nesta lição fomos muitíssimo edificados. Abençoa, Senhor, os professores, abençoa os alunos, continua abençoando cada um de nós. Fica conosco, nos dê uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Na próxima semana estudaremos a 5ª lição da nossa revista de adultos com o tema O Reinado de Acasias. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo desta importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com seus professores, com seus alunos e com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!